Olá, mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Muito bom estar aqui com você, muito bom saber que você está me acompanhando, que você está curtindo, compartilhando, gostando dos meus vídeos. No meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Eu passei uma dor algum tempo atrás, através de uma separação que foi bem traumática, e o Senhor falou no meu coração que eu poderia, que eu devia falar daquilo que Ele tinha feito comigo, porque passei por um processo, fui curada, Deus ele me resgatou de um fundo de poço e eu consegui sorrir novamente, Porque quem passa por isso, quem está passando por isso, sabe que é muito vergonhoso, sabe que a dor é insuportável. É uma dor que parece que vai arrancar o nosso coração do peito, E a gente demora a cair a ficha, a gente demora a entender o que está acontecendo, a gente fica totalmente perdida. Então esse canal é para você que passou pela dor de uma separação, talvez foi até uma separação em relação ao noivado, um namoro, A minha separação, no caso, especificamente, foi através de um casamento, Eu tinha 28 anos de casada. E houve essa separação de uma forma bem assim, na verdade que a gente vai vendo que tem alguns sinais, Mas a gente, quando acontece, a gente não acredita. Então foi uma forma bem abrupta e eu tive que me recuperar, eu tive que me recompor, eu tive que me refazer, me reinventar. E Deus assim, ele foi fazendo a parte dele, que eu também fiz a minha. Eu sempre gosto de falar também que, na minha opinião, Deus fez o 100%, porque quando eu estava lá no Vale da Sombra da Morte, vamos dizer assim, eu não tinha forças nem para orar. Então Deus ele estendeu a mão dele, teve misericórdia da minha vida, e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Hoje eu separei um assunto bem interessante para falar para você, porque o meu deserto, na verdade, ele já tinha começado há muitos anos atrás, até mesmo antes de eu me casar, Só que quando a gente se depara com uma separação batendo na porta, a gente acha que a causa do nosso sofrimento é 100% aquilo que a gente está passando, E foi isso que aconteceu, Eu pensei que a dor que eu estava vivendo era só daquele momento, e quando eu fui fazer as minhas, vamos dizer assim, minhas pesquisas, as minhas descobertas, o meu autoconhecimento, eu vi que tinham feridas que eu precisava tratar desde a minha infância, que por conta da separação, aquilo ali, vamos dizer assim, transbordou, Aquela dor transbordou. E uma das coisas que eu gostaria de falar com você hoje é sobre o princípio da honra. Eu sempre converso com vocês, eu sempre falo para vocês sobre a história da minha infância, e eu fiquei órfã muito cedo. Eu conto um pouco da história que eu vivi com a minha mãe, e a gente não se dava muito bem, Porque ela tinha algumas atitudes que eu não concordava. Ela era daquele tipo assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faça o que eu faço, Falo o que eu... Ixi, agora eu me confundi toda, que o telefone meu tá tocando ali atrás. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quase que saiu um trava-língua com uma pegadinha aí, Mas enfim. Eu tinha muita birra com a minha mãe, eu vivia brigando com ela, discutindo. Ela me batia muito, me espancava. Naquela época não era ainda essa violência contra a criança que tem hoje, que até hoje os pais não podem nem falar alto que as crianças estão denunciando aí, Tem o conselho tutelar que em muitas cidades fazem muito bem o trabalho deles, Isso também veio até para proteger a criança. Mas naquela época a gente era espancada mesmo. Eu apanhei de fio de luz, de cabo de vassoura, pano de prato, umbigo de boi. Não sei se você já vai falar em umbigo de boi. Já apanhei de tanta coisa que eu já até perdi as contas. Mas eu era terrível, eu confesso que eu era terrível. Tudo isso tem uma construção, A gente sabe que tudo isso tem uma construção, que todos os comportamentos, na nossa infância, eles vão sendo construídos, Mas enfim, eu venho falar para você hoje sobre o princípio da honra. Eu não honrava minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade, então a referência que eu tinha de autoridade na minha vida era só da minha mãe. Na época, eu tinha, até hoje eu tenho meus tios,
Mas assim, eles não foram presentes nesse sentido de me educar, né? Só mesmo de viver a vida deles, e eu estava ali no meu mundinho, eles não se metiam na minha vida porque minha mãe cuidava da gente, mas enfim. Eu não tive uma figura masculina para poder me dizer o que era certo, o que era errado, o que eu podia, o que eu não podia fazer. Então toda a minha construção, vamos dizer assim, foi feita em cima da minha mãe. E como eu falei para vocês, a minha mãe, assim que ela ficou viúva, ela começou a se envolver com vários homens e começou a se envolver também com homens casados, e ela fazia de tudo para que a gente não percebesse, né? Eu e minha irmã na época, mas a gente percebia. A gente queria tanto brincar que a gente fechava os olhos para tanta coisa, e depois a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça, a gente vai vendo as coisas, né? Mas o que eu quero falar para vocês? Eu fui uma mulher, né, uma menina que tinha essa dificuldade de relacionamento com a minha mãe, e por conta disso, você pode até estar me perguntando agora, mas Roberto, o que isso tem a ver com a restauração de casamento? O que isso tem a ver com a restauração pessoal? O que isso tem a ver com o que você está falando, né? O que isso tem a ver, né? Tem situações na nossa vida, como por exemplo, o comportamento que você vê o seu namorado ou a sua namorada quando tem com os pais, aquilo ali você já é um sinal, né? Aquilo ali já é um alerta de como que ele vai tratar, né? O cônjuge vai tratar um ou outro, né? Muitas pessoas falam assim, quando quer saber como que vai ser, o marido vai tratar a esposa, é ver como que ele trata a mãe, né? Então a referência sempre é a mãe, né? Porque se ele tratar mal a mãe dele que botou ele no mundo, você imagina o restante das mulheres, né? Então, o que eu quero falar para vocês aqui, em primeiro lugar, em relação ao princípio da honra, que é o primeiro mandamento com promessa, eu até quero compartilhar com você a passagem que está aqui no livro de Êxodo 20. Essa linguagem, essa Bíblia na linguagem de hoje é uma linguagem mais moderna, né? Que ela fala assim, respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando, né? Em algumas versões mais antigas fala assim, deixa eu ver se eu me lembro. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias e te vá bem, né? Então, eu não honrava minha mãe, eu falava mal dela para os outros, eu era falsa com ela porque ela era falsa comigo, então eu aprontava com a minha mãe. Saí de casa com 17 anos, e até esses 17 anos, quando eu voltei, eu já voltei casada, mas quando eu estava lá com ela, a gente praticamente vivia em pé de guerra, né? Tudo a gente discutia, porque na época eu era muito preguiçosa, eu só queria ficar brincando. Então naquela época, né, de 50 anos atrás, né, eu tinha que arrumar a casa todo dia, final de semana dar faxina, passar cera. Não sei se você passou por isso, mas hoje a gente já não limpa com tanta frequência, né? A gente limpa 2, 3 vezes na semana, a gente dá faxina de 15 em 15 dias, mas na minha época eu tinha a obrigação de arrumar a casa, eu e minha irmã, a gente tinha a obrigação de arrumar a casa todos os dias, tirar poeira, passar pano, lavar, e quando chegava no final de semana fazer faxina. Então aquilo ali me cansava muito, porque eu saí com 17, então aquilo ali começou com os 12 anos até os 17, vamos dizer assim, né? Então eu brigava muito com a minha mãe, e às vezes eu não queria fazer, e ela me obrigava, e ela me batia, me chamava de preguiçosa, porque para brincar eu queria, para tá lá, né, com a molecada, ela falava que eu queria. Então a gente tinha esse tipo de discussão, esse tipo de briga por conta desses afazeres domésticos, né? E também porque eu já vim desenvolvendo esse ranço da minha mãe por conta desses casos que a minha mãe tinha. Ela nunca colocou homem nenhum dentro de casa, até o momento que eu saí de casa. Ela nunca colocou, nesse sentido ela sempre foi muito responsável. Foi uma mãe que cuidou, né, na questão de alimentos, de vestimenta, mas ela dava essas escorregadas aí da vida dela, né? Mas enfim, onde que eu quero chegar? Deixa eu ver aqui para eu não me perder. Quando a gente não honra nosso pai e a nossa mãe, a gente quebra princípios, né? E a gente vai para o nosso casamento com essa quebra de princípio, achando que está tudo muito normal, achando que a gente vai dar certo, né, na nossa vida conjugal. Claro que eu sempre gosto de lembrar que isso não é uma via de regra, né? Mas como eu creio na palavra de Deus e como eu creio na Bíblia,
isso na minha vida, isso agora é muito forte, né? Isso, eu compreendo isso de uma forma diferente, na qual eu não compreendia antes, nessa questão do princípio da honra, quando a gente tem que honrar nosso pai e nossa mãe, né? Então a gente quebra princípios, né? Tem até uma frase muito famosa aí que fala que quando a gente quebra o princípio quebra a gente, né? Então você vai quebrando princípios, você já vai entrando no relacionamento já com os princípios todos assim, desvalorizados, jogados no chão. E a gente quer construir uma família assim, né? Só que no mundo espiritual isso não dá muito certo, né? Eu quero também falar para vocês sobre esse mandamento, né, com promessa. E eu me lembrei, por isso que eu me lembrei de falar esse vídeo para você hoje. Eu me lembrei que a gente brigava muito, eu e minha mãe, a gente discutia, a gente se dava muito bem longe, né? Com 17 anos eu vim para cá, para o Rio de Janeiro. Hoje eu moro numa cidade litorânea, né? Daqui do Rio de Janeiro, no interior. E quando eu vim para cá, minha mãe chorou muito, brigou comigo, ela não quis que eu viesse, e voltei para lá algumas vezes, voltei para morar com ela lá, né? Só que nunca deu certo. E finalmente quando eu vim para cá, meu filho mais novo ele já tinha nascido. Eu saí dessa cidade, da minha cidade, a gente estava zangada, a gente estava sem se falar, né? Por mais uma briga que a gente tinha tido. A gente não brigava, tá? Eu quero ressaltar aqui para vocês que a gente não brigava de pancadaria, nem de agressão, nem de agressão física, nem muito menos, pior. Nem de ficar xingando uma outra, né? Agressão verbal. A gente não brigava desse jeito. Mas a nossa briga era assim, alguma coisa que ela falava, aí eu ficava chateada. E vice-versa, né? Mas assim, eu cheguei no nível para poder viver bem com a minha mãe, isso muito antes dela morrer, até mesmo porque eu me convenci, né? Ao invés de dizer que eu me converti, né? Porque hoje eu entendo o que é conversão literalmente, o que é convencimento, né? Na época eu tinha me convencido que Jesus Cristo era aquilo que eu queria, então eu comecei a puxar as rédeas, comecei a aceitar as afrontas dela, comecei a deixar ela me ofender, ela falar, porque eu queria viver bem com ela. Então, para poder não brigar com ela nessa época, eu preferi me afastar e vim aqui para o Rio de Janeiro, já estava há algum tempo aqui, até que um belo dia, a minha mãe, eu estava amamentando meu filho, me lembro desse dia como se fosse hoje, eu estava amamentando meu filho, que ele tinha acabado de nascer, né? E minha mãe ligou para mim. E ela falou assim para mim, conversando comigo, ela só não me disse assim, Roberta, eu quero que você me perdoe. Ela só não disse isso, mas o restante das coisas que ela me falou, ela lamentando por tudo que ela tinha feito, pelas coisas o jeito que ela tinha agido em relação a mim, e eu acredito que ela ficou com vergonha, né? O orgulho ali deu uma puxadinha e ela ficou com vergonha de me pedir perdão. Mas eu entendi, né? Mesmo na época eu não estando definitivamente na presença de Deus, mas naquela época eu entendi que ela queria me pedir perdão e eu aceitei, vamos dizer assim, o perdão dela, né? Eu não falei, mãe, eu te perdoo, né? Ela, como é que eu vou dizer? Como se ela tivesse me pedido perdão e como se eu tivesse perdoado ela, mas só que a gente não falou sobre esse assunto. Nós nos entendemos ali na nossa conversa que ela estava se desculpando por tudo que ela tinha feito comigo e eu, né, falei para ela de uma outra forma que eu tinha perdoado ela, porque quando isso aconteceu, a minha mãe já estava enferma, né? Porque minha mãe, eu contei para vocês, né, um vídeo atrás, que minha mãe morreu depressiva. Ela teve uma discussão lá entre a família e foi uma discussão que ela entristeceu muito o coração dela. Ela ficou muito abatida em relação a isso e ela entrou no estágio depressivo e realmente ela falou que queria morrer e assim ela foi. Ela não lutou para poder viver. Então ela me ligou justamente depois desse acontecido, né, que teve lá na nossa cidade, e ela já estava depressiva, muito debilitada, a voz bem fraquinha, mas ela ligou para mim para poder, eu creio, para se despedir. E ali eu conversei com ela, a gente conversou e ela né, falou que praticamente a conversa da minha mãe, só que eu não sabia, a conversa da minha mãe praticamente ela estava se despedindo, só que eu não sabia a gravidade
da depressão dela. Eu não sabia dessa confusão, ela me contou na hora. Então, passou-se um mês depois, a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu e quando eu soube dessa notícia, parece que o chão tinha aberto e eu estava com meu filho no colo. Parecia que na época, né, que o chão tinha aberto embaixo dos meus pés. Foi uma notícia muito triste, impactante. Eu não sabia o que fazia, não sabia se eu chorava, se eu segurava meu filho, porque se eu soubesse que aquela seria a última vez que eu estaria falando com a minha mãe, né, eu teria prolongado mais a conversa, eu teria falado para ela que eu tinha perdoado ela. Com certeza a nossa conversa teria um tom mais ameno, um tom mais carinhoso, um tom mais assim sensível. Com certeza eu não iria esperar ela me pedir perdão. Eu mesmo falaria para ela, que eu estaria disposta, né, a perdoá-la e ali estava sendo tudo zerado. Mas não foi dessa forma, né? Mas graças a Deus que também não foi de uma forma agressiva. A gente ainda falou ainda, né? Quando a gente estava ali nos nossos últimos momentos. Quando eu estou gravando, passa caminhão, cachorro late, carro da pipoca, carro do abacaxi, do ovo, de tudo. Mas nada aqui dentro da minha casa, tudo do lado de fora na rua. Mas vamos continuar nosso vídeo, né? Então, esse princípio da honra, eu creio que, né, você honrar o seu pai e a sua mãe, isso tem um peso enorme quando você vai construir a sua família. E quando você observa, né, esses homens e essas mulheres que não honram o pai, não honram a mãe e ficam brigando e muitos colocam quase o dedo na cara da mãe e xingam o pai e não tem respeito. Eu já presenciei muitos casos de pessoas assim. Graças a Deus que meus filhos não são assim. Eu também não era assim com a minha mãe. Por mais que eu era encrencada com ela e ela comigo, mas a gente nunca chegou a discutir de forma acalorada, de eu xingar ela, ela me xingar, nunca aconteceu isso. Mas quando você observar, né, para você que de repente está querendo construir a sua família agora, né, observe esses sinais, sempre tem os sinais, né? Com isso eu não estou aqui falando também que o meu marido, né, ele é um filho ruim, é um filho bom, que ele fez ou deixou de fazer com a mãe, com o pai, que eles são vivos ainda, mas eu não quero entrar nesse mérito, não quero falar sobre o jeito dele com os pais, até mesmo porque cada um sabe do seu cada um, né? Quero deixar claro aqui que eu não estou deixando nem uma sombra de dúvida em relação ao tratamento dele com os pais, né? Se é bom, se é ruim, né? Porque eu não quero falar sobre isso também. Eu quero falar sobre o que eu fazia, o que eu aprontava com a minha mãe, né? Porque às vezes você pode estar falando, você pode estar pensando assim, ela está falando que se ela tivesse visto como o marido dela tratava a mãe ou o pai, ela não teria casado. Não é isso. Esse vídeo aqui é para você se atentar aos sinais, para você saber que quando você pensa em casar, né, quando você pensa em formar uma família com uma pessoa, quando você pensar, né, para você observar esses sinais, para você observar o que a pessoa é antes de casar. Porque também, se eu fosse observar a mim, né, meu marido fosse observar a mim enquanto solteira, talvez ele não teria casado comigo, porque eu vivi em pé de guerra com a minha mãe, né? Não brigando, não né, desonrando ela de questão de bater, né, fisicamente agredindo ela. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, graças a Deus que a minha mãe faleceu, a gente já estava bem. Depois que ela faleceu, quando eu entrei no deserto, né, que eu fui entender o que é honrar o pai, o que é honrar a mãe, independente daquilo que os pais fazem com a gente, né? Porque eu tinha uma raiva tão grande da minha mãe que eu não tinha nenhum pudor assim de quando alguém falasse alguma coisa dela, e eu entrava ali no meio e falava mal dela também. Eu falava, eu incentivava as pessoas a falarem mal dela também, porque minha mãe aprontava muito, mas eu não tinha maturidade nenhuma.
Eu era uma garota de 17 anos que só queria zoeira. Só queria saber de zoar, só queria saber de curtir. E se estivesse me fazendo bem, eu também faria. Se estivesse me fazendo mal, eu também faria. Então eu não tinha, infelizmente, né, esse discernimento que eu tenho hoje, né? Então quando a gente entra no deserto, a gente passa por todas essas coisas, né? A gente repensa a nossa vida, a gente repensa a nossa história. Deus, ele traz à nossa memória, né, tudo aquilo que precisa ser consertado, tudo aquilo que precisa ser restaurado, porque às vezes você pensa que eu tenho que restaurar a minha relação, que foi assim, que foi assado, eu preciso mudar o meu caráter, porque eu fiz isso, fiz aquilo. E o que vem antes? E o que vem antes? O seu tratamento com a sua família, o seu tratamento com seu pai, com a sua mãe, porque às vezes você pode ter tido um pai violento, como eu tive, você pode ter tido uma mãe sem juízo, como eu tive também. Sem juízo que eu falo, tá, gente? Só nessa questão aí, tá? De namoro, porque minha mãe foi muito responsável, ela mantinha a nossa casa, ela trabalhava muito, muito honesta com as coisas dela, compromissos dela, mas era meio doidinha para essa questão de namorado. Mas então, isso que eu queria falar para você hoje, que talvez você esteja namorando, talvez você esteja noiva, talvez você já casou, como foi o meu caso, para você observar esses sinais, né? No meu caso, a minha mãe infelizmente já foi, meu pai também, mas eu fiz uma oração de perdão para eles, mesmo eles não estando aqui nesse plano. Eu creio que eles ouviram, que Deus aceitou, que precisava ser feito isso. Mas talvez você está aí com seu pai e com a sua mãe vivos e você tem essa bronca deles. Talvez o seu relacionamento não dê certo, não está dando certo porque você não honra seu pai, não honra sua mãe. Talvez você esteja de mal com a sua mãe, esteja de mal com seu pai e não consegue falar por alguma coisa que eles fizeram com você. Então, a minha oração nesse dia é que você entenda que, independente do que o seu pai ou sua mãe fizeram com você, perdoe eles, porque tem uma frase muito famosa que fala que a gente só dá aquilo que tem, né? E eles também só deram para você, ou para mim também, os meus pais, aquilo que deram para eles, né? Hoje eu aprendi que o que eu faço com aquilo que fizeram comigo, né? Então eu não preciso ser igual a minha mãe, eu não preciso ser igual ao meu pai, eu não preciso ser igual a ninguém. Eu tenho que mudar a história da minha vida, eu tenho que ser diferente, eu tenho que fazer diferença. Mas até eu entender isso, custou eu estar lá no fundo do poço, custou eu sofrer as consequências das dores da separação. Então, só quando eu estive lá naquele lugar, eu pude pensar em tudo que eu precisava fazer para perdoar minha mãe, perdoar meu pai. E talvez por conta dessa falta de autoridade que eu não tenha tido com o meu pai, com a minha mãe, eu também levei isso para dentro do meu casamento. Eu não respeitava meu marido, eu não honrava meu marido, mas como eu sempre falo, né, as duas partes erraram. Mas eu tô aqui para falar da minha parte para você. Então pensa nisso que eu falei para você hoje. Esse videozinho tá bem suave, não tá puxando a orelha, esse vídeo não tá me expondo tanto, né, mas é um assunto também muito sério. Quando a gente não honra o nosso pai, quando a gente não honra a nossa mãe, a gente tem consequências terríveis na nossa vida. E aproveita se seu pai e sua mãe estão vivos agora para você pedir perdão. Ou talvez para você se reconciliar da forma que eu me reconciliei com a minha mãe. Você lembra que eu falei que ela mais ou menos me pediu desculpa e mais ou menos eu falei com ela que eu queria perdoar ela, porque a gente estava com vergonha. Se a gente soubesse que aquele ali seria o último dia da gente, né? Da gente no último dia dela, né? A última vez que eu ouviria a voz dela, a última vez que eu escutaria ela falando até de outras pessoas também. Mas não tive essa oportunidade de saber, né? Talvez eu poderia realmente ter coragem de falar para ela coisas que eu só falei depois que ela já não estava aqui. E eu tenho certeza que Deus ouviu, tenho certeza que Deus acolheu. Mas se você tiver essa oportunidade hoje, fala, porque quem vai ganhar é você. Independente que você esteja dentro de um relacionamento ou não, isso é saudável, isso é bom. E mesmo que você esteja sozinha agora ou sozinho, se você tiver filhos, você será o exemplo deles. E se você também não tiver, independente da situação que você esteja agora,
Ame seus pais, honre seus pais, respeite seus pais. E se você tiver coragem, peça perdão. Ou mande uma carta, manda uma mensagem, porque isso é saúde, isso é vida. Isso faz parte da saúde mental, porque a falta de perdão adoece a gente e a gente automaticamente, não só o corpo, a alma da gente fica doente, mas o nosso corpo também fica. Amém? Eu te encontro no próximo vídeo. Vou deixar umas referências para você de livros, se você quiser ler, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acessa lá o meu Instagram e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.